hoje sobre evolução ministerial. Eu ontem preparei a palavra, estava aqui meditando em tudo que nós íamos falar ontem e Deus realmente assim encheu meu coração com essa palavra que eu vou ministrar para vocês. Eu só vou esperar o horário certinho para que todos possam acompanhar aí, tá bom? Daqui a pouquinho eu já estarei ministrando a palavra. Se você quiser ir comigo preparando já a palavra, vai abrindo aí a sua Bíblia, no livro de Marcos capítulo 10, versículo 35, Marcos 10, 35, para quem tem a Bíblia apostólica, é a página 1218, página 1218 da Bíblia apostólica. Vamos lá. Perfeito? Acharam? Então vamos ler esse texto. Diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? E responderam-lhe ele: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? E disseram-lhe: Podemos. E tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aquele a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Glória a Deus. Para quem entrou agora no canal, para quem acabou de conectar, nós hoje vamos falar sobre evolução ministerial. Eu acabei de ler o texto de Marcos capítulo 10, versículo 37, que você pode acompanhar conosco na Bíblia Apostólica, na página 1218, tá bom? Bom, esse texto ele é muito forte e ele demonstra a expectativa do coração humano dentro daquilo que é uma escala de liderança natural. Veja que aqui os 2 discípulos, Tiago e João, que eram 2 irmãos, eles vão até Cristo para fazer um pedido que estava muito alinhado com a expectativa da honra, da liderança, da condição do homem natural. Então, em todo o tempo passa pelo pensamento humano, passa no nosso coração, sentimentos que nos colocam distantes da vontade de Deus. Se você ambiciona viver na fé, se você realmente quer servir a Deus e quer crescer, vamos dizer assim, ministerialmente, nós precisamos pensar que a nossa formação ela é dada pelo serviço. E o Senhor nos chama para servir ao corpo. E você veja que eles começam a servir ao Senhor Jesus Cristo, eles saem para fazer a obra de Deus, e aqui em Marcos 10, eles já estão fazendo um pedido um tanto quanto interessante. Eles querem, quando Jesus for glorificado, estar sentado, um à direita e outro à esquerda. Simples assim, né? Senhor, concede-nos que sentemos ao teu lado. E o mais interessante é que os outros 10 discípulos ficam indignados com eles. Qual será que foi a indignação? A indignação de não ter tomado a atitude de ir lá pedir, ou deles terem feito esse pedido? Porque no coração do homem sempre passa desejos como esses. Como nós fomos criados em ambientes competitivos, todos nós, eu, você,
né? O seu irmão, a sua família, o colega, o vizinho. Nós vivemos num ambiente competitivo. Compete-se na rua, compete-se na infância, compete-se na escola, no trabalho, em todos os lugares a gente está sempre competindo. E a gente sempre pensa no quê? Nós pensamos na honra e buscamos somos impulsionados, né, a buscar a honra de estar acima. Então o governo é estabelecido assim, uma pessoa é escolhida por muitos e aquela pessoa acaba sendo cercada de benefícios por conta da sua escolha, por conta da sua conduta. E nós, como servos de Deus, será que é assim? Será que é somente uma escolha? Será que Deus ele quer que você esteja à frente, você seja levantado ministerialmente para ser servido? Olha só, os dois irmãos, eles foram contundentes. Eles chegam para Jesus e falam assim, ó, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Ora, eles tinham acabado de ser chamados para serem discípulos e agora eles já estavam fazendo exigências. E quando na tua vida ministerial você passou a fazer exigências? O crescimento espiritual, ele tira de nós isso. As exigências na minha consciência de fé, elas vão deixando de existir. Porque é aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, é aquilo que Tiago reforça, dizendo, olha, vocês não podem olhar um campo, olhar e dizer assim, nós vamos até aquela cidade fazer negócio, ter tanto de lucro e voltaremos e tal. Vocês devem pensar o seguinte, se Deus quiser nós conseguimos fazer isso. Por quê? Porque o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Esse tipo de exigência coloca em nossa vida ministerial uma marca muito difícil. E o homem espiritual tem que saber que todos são incitados pelo Espírito de Deus. Ao invés de exigir na carne, por que você não busca o Senhor? E por que você não incomoda o espírito das pessoas nesse sentido? Você ora e o Senhor vai lá e incomoda. Deus sempre está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ajudadores para o seu ministério. Crescimento efetivo ministerial está numa busca pelo Espírito Santo de Deus e não por uma questão carnal e não por uma exigência humana. Então, para que a gente consiga dentro do nosso tempo aqui alinhar isso, veja só, a sua verdadeira evolução ministerial está aonde? Está em você descobrir o serviço. Nós temos presenciado, infelizmente, muitos correrem atrás de um encarreiramento de fé, pensando na evolução ministerial como uma simples carreira. Eu vou ser diácono, presbítero, pastor, bispo, e chega-se e fala, eu quero ser bispo, mas você está pronto para carregar o fardo que o Senhor tem para a tua vida? Porque é claro que tudo tem preço. E nós vemos então uma vida cristã muitas vezes míope quando nós deparamos com isso, porque não consegue enxergar a realidade do que é estar à frente, a realidade do que é ter sobre si uma unção. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então veja, o Senhor Jesus diz assim, João, capítulo 5, versículo 17, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, por isso eu também trabalho. Em 1 Timóteo, ainda capítulo 3, versículo 1, Paulo fala, se alguém aspira ao episcopado, excelente coisa almeja. Vamos pensar então em 5 pontos efetivos do teu crescimento ministerial, que está distante de um encarreiramento de fé, porque é isso que nós vemos muitas vezes, mais perto de um serviço, de uma dedicação, de você se derramar para fazer a obra de Deus. Bom, primeiro, ele passa pelo novo nascimento. João capítulo 3, versículos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você quer crescer espiritualmente? Quer ter uma vida ministerial ajustada? Tem que nascer de novo. Porque na expectativa carnal, eu estou esperando estar acima e ser servido. Mas na expectativa espiritual,
eu estou esperando ser requisitado para colocar diante do Senhor a minha vida e o meu ministério. E hoje, em nome de Jesus, o teu novo nascimento, o que importa para a gente, nascer de novo, vai te levar a um sentimento ajustado para produzir para o reino de Deus. Em segundo lugar, é preciso de um arrependimento verdadeiro. Uma das palavras mais fortes, talvez, que o Senhor Jesus usa é raça de víboras. Do que ele estava falando? Ele estava ali, indagando aquelas pessoas que eram os fariseus, os saduceus, as pessoas que tinham um encarreiramento de fé e reprovavam muitas vezes o seu ministério. Sabe o que ele fala para eles? Lá em Mateus 3, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu e você precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Temos que ter a consciência que falhamos, erramos. Temos momentos em nossa vida que precisamos reajustar. E todo o tempo eu preciso quebrantar o meu coração, porque só acha o Senhor quem se derrama, quem se quebranta, para que o teu ministério cresça e para que você realmente ganhe estatura diante do Senhor. O arrependimento, ele é primordial, e fruto digno de arrependimento me coloca mais perto de Deus. Em terceiro lugar, você vai aprender a carregar a sua própria cruz. Quer crescer ministerialmente? Quer desenvolver a tua vida ministerial? Aprenda a carregar a sua própria cruz. E não a pegar a cruz que o Senhor tem para você e transferi-la. Colocar no coração, aliás, colocar nas costas dos outros. Quantas vezes nós vemos isso desajustado? A pessoa não consciente, a porção que ele tem que carregar, não consciente a cruz que ele tem que levar e quer transferir isso. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Tome a sua cruz e vá após ele. Conheça a sua porção e deixe de reclamar. É impressionante quantas pessoas se convertem, quantas pessoas entram na vida ministerial, se lançam no altar e passam a reclamar dia e noite das suas tarefas, das suas responsabilidades, do que tem que fazer ou deixar de fazer. Já pensou se eu começasse a chorar e reclamar cada vez que um me pede oração, cada vez que eu tenho que ir a um velório, cada vez que eu tenho que acordar às madrugadas para orar, buscar a Deus, como nessa madrugada mesmo, fiquei até 1h30 da manhã preparando essa palavra que nós estamos aqui repartindo agora, e acho que hoje, agora são 7 horas, e 43 minutinhos, nós estamos aqui, diante do Senhor fazendo o quê? A obra de Deus. Então carregue o seu fardo e tenha prazer em fazer a obra do Senhor. Como o apóstolo Estevão já nos ministrou, ache prazer em servir a Deus, porque se existe o prazer da carne, existe também o prazer do Espírito. E eu tenho prazer em carregar essa cruz, porque eu perdi a minha vida, mas a achei no Senhor. Quer crescer ministerialmente? Faça isso. Aprenda a carregar a sua própria cruz. Quarto lugar, diga assim comigo: eu vou atender às necessidades do corpo. Não ser atendido, mas atender. Você quer ter uma carreira mesmo ministerial? Você quer crescer de verdade? Quer ter valor espiritual? Quer que alguém te reconheça como autoridade? Ouça o que o Senhor Jesus fala em Mateus 25, 42. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me revestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes respondera: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim me deixastes de fazer. Então quer crescer?
Atenda a necessidade do corpo de Cristo. Não fique pensando, como é que eu vou ser honrado? Como é que eu vou estar numa posição de honra? Quando é que vão me reconhecer? Quando você faz qualquer dessas coisas, a um desses, anônimos e necessitados, você faz pelo Senhor. E o teu Pai lá nos céus sabe qual é o teu trabalho. O nosso crescimento ministerial não está no holofote. O nosso crescimento ministerial está nas trincheiras de guerra que o Satanás tem travado aí nessa rua. Porque hoje o diabo que está à solta para matar, roubar e destruir não encontra opositores, senão no corpo de Cristo. E nós somos os opositores às obras do maligno, que não precisamos de credenciais humanas, mas carregamos as credenciais do apostolado, como 2 Coríntios 12:12. Sinais, milagres e prodígios em nome de Jesus. E em quinto e último lugar, para que haja um verdadeiro crescimento ministerial, você precisa evangelizar, ganhar almas. Não se preocupe. Se eu vou ser diácono, presbítero, pastor, bispo, como hoje eu sou. Mas desde os primeiros dias da minha conversão, a minha preocupação qual era? Era realmente fazer a obra de Deus, atender o necessitado e ganhar almas. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore da vida e o que ganha almas é sábio. É interessante porque o chamamento dos discípulos qual foi? O Senhor Jesus, no capítulo 4, versículo 19 de Mateus, ele vai lá no Mar da Galileia e ele separa Pedro, João, Tiago, todos são escolhidos ali, né? Às margens do mar. E ele fala o quê? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Logo depois, eles estão pedindo para sentar à direita e à esquerda, como eu li no começo. Que impressionante, que desajuste, que perda de foco, que deslize que tiveram em sua caminhada. Que se não for ao Senhor corrigir e encher o coração, dar a eles o Espírito Santo e a unção e a alegria da salvação, se não for ao Senhor dar a eles o intelecto de Cristo, eles teriam se perdido totalmente. E que hoje, em nome de Jesus, você possa ter a essência do verdadeiro evangelho. O apostolado é ser enviado para salvar o perdido. Essa é a nossa maior busca e esse, de fato, é o nosso maior ministério. Então, nesse crescimento ministerial, busque fazer a vontade de Deus, que o reconhecimento virá a quem, ao Senhor. O Senhor nos dá, aliás, muitas vezes, a condição de crescimento por onde? Pelo pouco. Quando eu sou fiel no pouco, o Senhor me coloca no muito. E que hoje o Espírito Santo de Deus te convença do juízo, do pecado e da justiça e você possa ser colocado no muito do Senhor. Te amo em Cristo, Deus abençoe a tua vida e que essa palavra possa edificar o teu coração. Amém?